Colhidos os melhores frutos espirituais em Éfesos, segue novamente o apóstolo em direção à Macedônia, deixando para trás a região da Jônia e a Ásia Menor, confirmando, pelos mesmos duros caminhos já 2 vezes percorridos, os corações conquistados e arrebanhando novas ovelhas para Jesus com a sua inspirada palavra de fé. Mediante sacrifícios, ele cruza o mar e alcança novamente as terras berço de Alexandre, o Grande. Após rever os irmãos de Filipos, de Bereia e Tessalônica, o apóstolo desce até Corintos, lembrando, ao passar novamente por Atenas, a lição de humildade recebida do Mestre quando ali defrontou a indiferença do materialismo estoico e epicurista do Areópago. Na Grécia, nova conspiração dos seus irmãos em judaísmo fez com que ele, pouco antes de embarcar de volta para Antioquia, onde faria uma escala no caminho a Jerusalém para entregar a coleta que sempre realizava em favor daquela igreja, decidisse retornar a pé pela Macedônia até Filipos, estreitando ainda mais os laços amorosos de Jesus com aquela comunidade. Nesta cidade, após encontrar-se com Lucas, tomaram uma embarcação para Troade, cidade antiga famosa na literatura de Homero sob o nome de Troia, onde os aguardavam outros 7 discípulos que seguiriam nesta sua última jornada: Sópatro, de Bereia, Aristarco II, de Tessalônica, Gaio, de Dóberes, Timóteo de Listra, Tíquico e Trófimo da Ásia. Em Troia, tendo reencontrado os irmãos fortemente estabelecidos no amor fraternal com Jesus, e estando para zarpar no domingo pela manhã, como era seu costume no encerramento do Shabá, ao pôr do sol do sábado, Paulo se reuniu em assembleia com a comunidade numa grande sala no 3º andar de uma residência, onde lhes falava com entusiasmo. Sabendo tratar-se de sua despedida em definitivo, ele estendia a sua palavra para depois da meia-noite, quando um adolescente de nome Eutico, que o ouvia sentado no peitoril da janela, vencido pelo sono, adormeceu profundamente e caiu para fora. Quando foram levantá-lo, estava morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: "Não vos perturbeis, a sua alma está nele." Depois subiu novamente, partiu o pão e comeu, e discorreu por muito tempo ainda até o amanhecer. Então partiu. Quanto ao rapaz, reconduziram-no vivo, o que os reconfortou sem medida. Neste episódio, Paulo de Tarso realizou um fenômeno idêntico àquele praticado por Jesus em favor de Jairo, o desesperado chefe da sinagoga de Cafarnaum, que, vencendo o preconceito, ante a grave doença de sua filha, foi ao encontro do Mestre. Prostrou-se diante dele, dizendo: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá." Levantando-se, Jesus o seguia, juntamente com seus discípulos. Ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: "Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme." E caçoavam dele. Mas, assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Em ambos os casos não se tratou de uma genuína ressurreição, pois este é um fenômeno realizado pessoalmente pela alma no despertar da morte,
ao reconstituir o seu perispírito e ressurgir no universo espiritual de onde viera para este mundo. O que Jesus e Paulo realizaram foi apenas uma cura orgânica e uma reestimulação da vontade nos jovens enfermos, determinando, com sua autoridade moral, que aquelas duas almas retomassem o controle dos seus corpos, então parcialmente abandonados em virtude do trauma fisiológico. Uma ressurreição autêntica foi a que Jesus realizou 3 dias depois que o seu corpo físico foi morto na cruz, quando, no domingo da Páscoa pela manhã, pôde mostrar-se como Espírito, em primeiro lugar para uma admirada Maria de Magdala, e logo em seguida aos demais discípulos. A única diferença entre a sua ressurreição e a que cada ser humano pratica depois da morte é que ele, plenamente senhor da ciência natural, em apenas 40 horas reconstituiu tão perfeitamente o seu corpo espiritual que pôde ser tocado pelo incrédulo Tomé, enquanto que a maioria dos seres humanos demanda anos nessa realização, não sendo sequer capaz de se mostrar vivos aos seus entes queridos que ficaram no mundo. Os feitos espirituais realizados pelo mestre Nazareno sobre a filha de Jairo e por Paulo de Tarso sobre o jovem Eutico, como eles próprios esclareceram, foi apenas para a cura de profundo coma físico e reforço do ânimo de voltarem ao corpo. Com os seus conhecimentos sobre a ciência da vida material e da vontade como a força essencial do espírito, Jesus e Paulo transfundiram nos corpos dos adolescentes renovadas energias fluídicas, curando-os, ao mesmo tempo em que estimularam neles o desejo imediato de voltarem ao controle da vida física para cumprimento de sua jornada terrena. Ao afirmar Jesus, a menina não morreu, dorme, e Paulo, a sua alma está nele, sabiam que a morte só se consolida com a total ruptura dos estreitos laços que ligam o corpo espiritual ao corpo físico. Enquanto este fenômeno não ocorre, é possível aos médiuns moralmente elevados e cientificamente preparados, como Jesus e Paulo, promoverem tanto a revitalização da matéria quanto o impulso da vontade para a continuidade da vida corporal e a retomada do aprendizado moral propiciado pela vida familiar e social no mundo. Após realizar mais esta profícua experiência junto dos irmãos de Troia, Paulo de Tarso seguiu por terra, tendo combinado encontrar com Lucas e os demais discípulos na cidade de Assos, onde deveriam recolhê-lo a bordo de uma embarcação e seguirem juntos para Mileto. Tendo alcançado as terras do famoso Tales, Paulo decide prosseguir viagem sem parar desta vez em Éfesos, berço do não menos famoso pensador Heráclito, pois pretendia chegar em Jerusalém em tempo para as comemorações do Pentecostes. Entretanto, avisado em premonição mediúnica pelos Espíritos do Senhor que não mais voltaria a ver os irmãos da Ásia Menor e que aquela seria também a última vez que viajaria até a Cidade Santa, de Mileto, Paulo enviou emissários a Éfesos convocando os anciãos daquela comunidade para um último encontro junto ao mar, no que foi prontamente atendido. Assim, pôde o apóstolo falar aos discípulos da Jônia, num emocionado discurso de despedida que alcançou todos os povos por ele conquistados em nome do Cristo. Vós bem sabeis como procedi para convosco o tempo todo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos, em público
e pelas casas, conjurando judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em Jesus, nosso Senhor. O apóstolo das nações, atestando sua vinculação incondicional ao suave jugo que livremente adotara junto do Espírito Jesus, continuou: Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá, senão que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus: dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face, vós todos entre os quais passei proclamando o reino. Eis porque eu o atesto hoje diante de vós. Estou puro do sangue de todos, pois não me esquivei de vos anunciar todo o desígnio de Deus para vós. Vigiai, portanto, lembrados de que, durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que, às minhas necessidades e às de meus companheiros, proveram estas mãos. Em tudo vos mostrei que é afadigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes estas palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar que em receber. Após estas palavras, ajoelhou-se e orou com todos eles. Todos, então, prorromperam num choro convulsivo e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no veementemente aflitos, sobretudo pela palavra que dissera, que não mais haveriam de ver sua face, e acompanharam-no até ao navio. A premonição é uma advertência espiritual sobre uma ocorrência benéfica ou maléfica no porvir. É uma pré-cognição que se dá sem o concurso dos órgãos físicos e independe de reflexões sobre a experiência empírica, sendo dada espontânea e exclusivamente pelos sentidos espirituais, imortais como o próprio ser. São aquelas intuições e ideias puras referidas pelo filósofo Immanuel Kant, as quais se realizam sem a participação das faculdades dos sentidos e do entendimento. No entanto, isso não significa que a premonição deva ser aceita indiscriminadamente, pois toda a revelação espiritual deve ser submetida ao crivo do tribunal da razão, uma vez que, encontrando seu futuro integralmente condicionado pela liberdade individual, os fatos revelados dependem sempre da autonomia da vontade para sua realização e, às vezes, envolvem outros indivíduos igualmente livres. O conhecimento premonitório pode dar-se na forma de um sonho ocorrido no momento em que o corpo esteja semi- ou totalmente adormecido, e no caso de médiuns experimentados como Paulo de Tarso, quando a alma se encontra recolhida em meditações sob preces. É sempre o espírito quem se desprende parcialmente do corpo físico, entrando em mais franca comunicação com as inteligências ao seu redor, delas recebendo a informação sobre possíveis ocorrências porvindouras que são interpretadas em forma de pré-cognição. Segundo esclarecimentos de Allan Kardec, as premonições nos chegam na forma da voz da consciência que nos acode nos graves momentos existenciais. Paulo de Tarso tinha plena consciência da nuvem de testemunhas espirituais que segue a humanidade
tal como revelado por ele na sua carta aos Hebreus, a qual, quando constituída por bons espíritos, é conhecida por Espírito Santo. O apóstolo também advertiu sobre a maléfica interferência exercida nos pensamentos por outra legião de espíritos ignorantes, que ele chamou Satanás em sua carta aos Tessalonicenses. Sem dúvidas, foram os Espíritos do Senhor quem o alertaram sobre as ciladas que o aguardavam em Jerusalém. Nem assim ele desistiu ou se intimidou em seguir para lá, visando cumprir integralmente sua missão. Lucas relatou também essa emocionante passagem da vida do apóstolo. Então, tendo-nos como que arrancado de seus braços, embarcamos e navegamos em linha reta à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e de lá a Pátara. Encontrando aí um navio que fazia a travessia para a Fenícia, embarcamos e nos fizemos ao mar. Chegando à vista de Chipre, deixamo-la à esquerda e continuamos a vogar rumo à Síria, aportando em Tiro. Aí devia o navio descarregar. Encontrando os discípulos, ficamos lá 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Completados os dias da nossa permanência, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos com suas mulheres e crianças até fora da cidade. Na praia, pusemo-nos de joelhos para orar. Depois, despedimo-nos mutuamente e embarcamos. Eles voltaram para suas casas. Tanto Paulo quanto os discípulos de Tiro foram avisados premonitoriamente quanto aos destinos que aguardavam o apóstolo em Jerusalém. Entretanto, somente seus amigos ficaram temerosos por ele. Ciente do seu compromisso com Jesus e do quanto teria ainda que sofrer em seu nome, tal como lhe advertira o próprio Mestre naquela agora já distante comunicação mediúnica realizada por Ananias ainda em Damasco, o ex-doutor do Sinédrio seguiu intimorato, alcançando presto a cidade de Cesareia, já nas proximidades de Jerusalém, o destino final desta sua terceira viagem. Lucas relembra: quanto a nós, concluindo nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida. Ali, tendo saudado os irmãos, ficamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, dirigimo-nos a Cesareia. Lá, encaminhamo-nos à casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, com quem nos hospedamos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Enquanto passávamos aí vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ter conosco, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se de pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus prenderão em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos gentios. Ao ouvirmos essas palavras, nós e os do lugar começamos a suplicar a Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas ele respondeu: Que fazeis, chorando e afligindo meu coração? Pois estou pronto, não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não se deixasse persuadir, aquietamo-nos dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. A bondade infinita de Jesus para com Paulo de Tarso,
revela-se também na última advertência que o Divino Mestre prestou a esse discípulo, então já plenamente constituído verdadeiro apóstolo, por ter enfrentado resignado tanto sofrimento em seu nome. Fiel ao seu ensinamento de que o Pai não quer a morte do pecador, mas a misericórdia, os Espíritos do Senhor fizeram ao médium do Cristo um último alerta quanto ao destino cruel que o aguardava em Jerusalém, por meio de uma comunicação espiritual ainda mais ostensiva do que a simples premonição, levando o médium Ágabo a encenar a prisão do apóstolo. Paulo de Tarso, tendo já cumprido plenamente o seu dever testemunhando a fé em Cristo Jesus, em nenhum momento se deixou intimidar, afirmando aos seus discípulos e a todos os irmãos: pois estou pronto, não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amadurecido pelo caminho trilhado humildemente junto do Espírito do Senhor, o discípulo fiel agora mostrava-se um justo divulgador dos ensinamentos trazidos com a Boa Nova. Restava, no entanto, redimir-se perante sua própria consciência espiritual pelos escândalos equivocadamente provocados em nome de Moisés. Para isso, ele teria que subir até Jerusalém, num percurso em ascensão não meramente topográfico, mas numa trajetória de íntima vinculação ao Cristo que lhe determinava a atender à mais árdua e difícil elevação do espírito. Mais uma vez, Paulo cumpriria o seu papel como verdadeiro apóstolo, ministrando o seu exemplo para todos os peregrinos e devotos do futuro, escolhendo suportar o mesmo padecimento físico e a humilhação moral que ele impusera aos cristãos e que agora o aguardavam naquela sua amada cidade. Ele que já enfrentara todas as lutas entre orgulhosos irmãos de religião e de filosofias, pelas diversas regiões e culturas do mundo greco-romano, agora confrontaria a elite da sua própria raça, como que obrigando-se a um último e definitivo embate consigo mesmo e com os resquícios do homem velho que temia ainda agasalhar no mais profundo recôndito do seu ser o orgulho e a vaidade. Sobre obstinados passos de conquistador de si mesmo, Paulo de Tarso caminha por 7 dias até começar a avistar as suntuosas edificações daquela cidade, cujas estruturas de arenito branco harmoniosamente arquitetadas sobre aquele planalto fazem-na brilhar ao longe sob os raios inclementes de um sol desértico, que ao mesmo tempo em que a castiga, a destaca entre todas as demais cidades do seu tempo. Ali ele sabia que as indeléveis lições recebidas nos últimos 30 anos em convívio direto com o Espírito Jesus seriam desafiadas por suas antigas relações como autoridade farisaica, mais apegado à forma que é o espírito da lei consagrada pelo médium do Sinai. Percorrendo em timorato os últimos quilômetros da sua derradeira visita àquela sua amada cidade santa, o peregrino do Senhor venceu a si mesmo, conseguindo sobrepujar em definitivo tanto o temor extremo da morte, quanto a soberba do espírito. A partir de mais esse heróico testemunho, ele se mostraria totalmente preparado para o serviço do Cristo, atestando para toda a humanidade peregrina neste mundo como se deve trilhar essa mesma estrada, ao fim da qual todos regressaremos para a verdadeira cidade de Deus, a consciência do próprio Espírito, onde Jesus espera por todos.